Então, magia dos talismãs astrológicos, até por eu ter estudado a astrologia clássica, tradicional, a gente precisa dos talismãs. E olha, talismãs, por incrível que pareça, e essa é a minha proposta, né, mostrar até nessa primeira aula, que é uma aula inaugural, né, é muito simples, mais do que a gente pensa. As pessoas até, eu sei por que isso, tá? Tem uma visão distorcida de que vai ter que compor um metal, uma coisa mirabolante. Não, não é isso. Mas vamos lá, né? Vamos ver no decorrer como é que a gente vai desenvolver. Então, conceitos. Primeiramente, eu vou me apresentar. Astrologia eu chamo de carro-chefe, né? Tem 30 e poucos anos, vai fazer 36 anos. E espiritismo kardecista foram 20 anos. O ocultismo a vida toda, Rosa Cruz já tem também mais de 20 anos. O hinduísmo é a vida toda, a Umbanda um pouco mais recente, talvez aí. Mesmo assim, esse mais recente dá 17, 18 anos. A música, sempre compus, tive bandas, sou instrumentista também. E teatro. Teatro espírita eu fiz em 2018, 2019, 2023. Fiz 3 peças espíritas. E muito mais que talvez eu não me recorde, tá? Então, esse sou eu, mutável, pela tropical, Sol em Sagitário. Pela Védica, Sol em Escorpião. E a Lua, que é muito importante na Védica, em Touro. Bom, gente, então, primeira coisa é o conceito. E eu bato sempre nessa tecla, né? Quem está aqui me conhece, que já até fez outros cursos. A magia, gente, é uma ciência e arte em que a gente busca provocar mudanças em conformidade com a vontade. Eu até esqueci, eu sempre coloco vontade com V maiúsculo, né? Porque é uma frase muito utilizada no meio mágico, magístico, enfim, do Crowley, do Aleister Crowley, o grande mago, e é verdade, né? Total, porque a vontade está em primeiro lugar. Isso vai ser muito importante aí na apresentação, eu vou falar várias vezes, principalmente durante o curso. Porque é a intenção. Não adianta todo altar, tudo muito bonito, a gente vai ver exemplos e tal, se não tem essa intenção, essa vontade verdadeira, essa vontade, como é chamado na magia do Crowley, de Telemann, né? Que isso dá uma aula, né? O que é Telemann, de onde veio. E também gosto muito dessa definição, que é aqui do livro que eu vou mostrar no final, que a magia é a ponte. A gente cria uma ponte entre o visível e o invisível. Mas aí como é que a gente cria essa ponte? Primeiro a intenção, tem que estar permeando isso aí. Símbolos, e aí o estudo, parte técnica, que fazem essa correspondência entre o céu e a terra. Mas, conceito básico, né? O que é magia? Tem vários conceitos, mas é provocar essas mudanças através da vontade disciplinada e através de correspondências simbólicas. Mas é preciso, afinal, estamos falando de talismãs astrológicos. Então, primeiro, definição de talismã, e até para diferenciar, porque existe uma confusão com amuletos, né? Até eu tenho um livro em PDF que é sobre isso, quer dizer, sobre os dois, então, mas é muito rico o livro. O amuleto, a gente pode dizer que ele é passivo, porque a gente vai encontrar em diversas culturas, tradições, a função já vem pronto, de pai para filho, dentro dos povos, né? Já tem aquele dispositivo, né, vamos dizer assim, que ficou conhecido como amuleto. Eu coloquei um exemplo aí dessa chamada mão de Fátima, né? A mão de Fátima, que é muito comum, mas a gente poderia pegar tantos outros exemplos de amuletos. Então ele já vem pronto, mas ele é passivo. Aí a gente usa para proteção, para sorte, e coloca na porta e tal. Então tem vários. A gente não precisa fazer nada, basta ter fé nele. Até tem gente que vai benzer e tal, pode ser também, mas não é a mesma coisa, lógico, que um talismã, porque o talismã eu vou confeccioná-lo, então eu vou ativá-lo para que ele irradie e ao mesmo tempo ele possa captar o que a gente quer. Na verdade, essa captação é no ritual, e aí depois ele irradia o que a gente quer. Aí entra a importância, né, a função da astrologia, porque existem vários tipos de talismãs, né? Aqui é o talismã
astrológico. Ele funciona como uma bateria, entre aspas, né, espiritual. E é confeccionado, como falei, né? Tem um exemplo aí, mas é só um exemplo, porque também eu quero deixar bem claro que a gente não precisa conhecer de metais, né, de fundição de metais e trabalhar em cima disso, porque não tem como, né, gente? A gente precisa lembrar, eu já falei, acho que em outra ocasião, que os astrólogos da antiguidade, que eram magos, e magos com certeza eram astrólogos, eles também, a maioria eram alquimistas. Ou, se não era o alquimista, tinha lá, né, alguém que fazia no laboratório confecção de prata, de bronze, aí depende do objetivo, né, de ouro, imagina, de uma liga de latão, com não sei o quê. Mas isso para um alquimista, para quem trabalhava com metais, né? Estamos falando de Idade Média, Renascimento, o período renascentista e tal. Não, nós vamos poder fazer, já adianto, um talismã de papel. Claro que há diferenças, mas não quer dizer que não funcione. De cartolina, de outros materiais, inclusive. Tá bom? O importante é fazer, tá? Lembrando, a intenção, a consagração e a configuração do céu é que vão ativar. E esse material, aí entra a correspondência simbólica, aí entra o estudo do material do curso, que são os símbolos, que são os sigilos planetários, né, que representam os espíritos dos planetas. Porque para a magia astrológica, os astros têm um espírito, têm uma alma, que está dentro do que a gente vai ver já já, que é chamado de alma do mundo. Enfim, mas vamos lá, e o conceito, né? O que é um talismã? Do grego, telesma, ou telesma, que não é a mesma coisa que telema, que eu falei do Crowley, tá? Assim, a tradução seria consagração, que é onde entra o ritual, né? Um objeto finalizado por força externa, astro, por exemplo. Não necessariamente, né? Existem outras maneiras de ativar isso. Mas, eu sou suspeito. A configuração astral é muito poderosa e direciona aquela energia de uma forma muito específica. Mas também pode ser feito um talismã e consagrá-lo sem buscar a ajuda dos astros. E aí ele vai formar, ele vai ser esse instrumento, essa ponte entre a matéria e o espírito, entre o material e o astral, ou o que seja, né? Então, o conceito de talismã é esse. Vem do grego, é um objeto, é físico, que vai captar, depois que a gente ativá-lo. Se não ativá-lo, né, num ritual, num processo mágico, não é nada. Quer dizer, é um objeto ali bonitinho, mas não é um talismã, tá? E vai servir para fazer essa ponte, né, entre matéria e espírito. Bom, essa ponte, céu e terra, por quê? Como eu falei, ele captura os espíritos, a alma do mundo, a alma mundo, espíritos mundos, enfim. Então, através desta influência estelar, na verdade, ele é o veículo dessa influência. Por quê? Porque o talismã, ele vai captar, ele vai estar ativo e nós vamos carregá-lo, colocar na mesa de trabalho, enfim, para que essa energia, para que esse espíritos esteja conosco. Eu gosto muito dessa expressão, espíritos, né? Ele vai encarnar, vamos dizer assim, o invisível. Veja, gente, é a lei da correspondência. Por que funciona? É uma das leis de Hermes, chamadas leis de Hermes, né, que são 7. É aquela lei famosíssima. Aliás, um dos livros da bibliografia é o Caibalion, muito famoso, né? Leia é um livro fininho, é um livro simples de ler, é um livro que, sério, 19, 20 reais no máximo, e olhe lá. Mas também vai encontrar PDF para baixar, que ele é muito antigo, então é praticamente domínio público. Talvez você já tenha lido, né? Caibalion. Ele não tem nem autor, é os 3 iniciados. Já descobriram quem foi, que fez e tal, no início, acho que do século XX. Mas o mago lá, o ocultista, não quis colocar o nome dele. Então botou os 3 iniciados. Mas é uma obra ímpar. Então lá fala das 7 leis herméticas.
Lei de Hermes, Mercúrio. E considerada assim a terceira lei por uma ordem, uma classificação, ou assim, uma ordem de, não vou dizer de importância, né, mas é a terceira lei hermética. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima, né? É o que fundamenta a astrologia, né? Essa lei de Hermes, essa terceira lei, conhecida como lei da correspondência ou das correspondências. Porque aí entra o Spiritus Mundi, que eu estava tentando lembrar, mas acertei, né? Spiritus Mundi, a alma do mundo, o espírito do mundo. Porque está tudo interligado, está tudo conectado. Então, inclusive, isso é algo, gente, isso já é comprovado pela física quântica. Só que a ciência, né, cheia de orgulho, né, a dita ciência oficial, orgulho, ego, vaidade, não aceita. O que diz a física quântica? Realmente, tá? Não, não a baboseira que tem por aí, porque hoje todo mundo fala que é quântico. Um monte de baboseira diz que é quântico. Só atrapalha, tá? Física quântica é coisa muito séria. E tem gente aí vendendo coisa, não sabe nem o que está falando. Tem que ler Niels Bohr, tem que ler Einstein, tem que ler o Heisenberg, né? Os caras lá, década de 20, 1920, 1930, por aí. Assim. Físicos seríssimos, principalmente o Niels Bohr, o Einstein deu o pontapé inicial, Max Planck. Adoro esse tema, né? Então, já está provado. Existe um experimento, não dá para entrar nisso agora, senão eu vou me empolgar, é um assunto que eu gosto muito também, né? Essa parte da ciência, que é o experimento onda-partícula, que mostra que um elétron pode ser onda ou partícula. Então, se ele pode ser onda, ele se propaga. Mas quando o observador, a mente, a consciência humana, interage, se torna partícula e se materializa. É o que chamam de colapso da função de onda. É muito técnico, né? Mas é como se fosse tudo assim, um campo de energia. Eu vou usar uma palavra, não interpretem mal, tá? Que foi até o que eu estava lendo hoje, estudando. É uma matrix. Não o que falam por aí de teoria da conspiração, não é isso, tá? Isso é outro papo. Mas uma matriz mesmo, energética, o que seja, né? Mas que os antigos acreditavam. Até o século 17, mais ou menos, quando veio o corte científico, por conta da influência católica, houve aquele rompimento que foi até necessário, mas tornou tudo muito materialista, muito reducionista. Mas antes, o que prevalecia era esse espíritus mundi, principalmente, podemos dizer que na Renascença, porque resgatou, estou falando, né, Europa, séculos 14 até 16 mais ou menos, ou até um pouco antes. Não sou bom em história, não. Mas a alma do mundo, vou falar muito aí disso, porque é isso que fundamenta. Então, existe essa ressonância, a lei de correspondência, que cria essa simpatia, que é o que explica, gente, a influência dos astros, na verdade, mesmo não sendo levado a sério. Essa ressonância, essa simpatia entre as coisas. Tem um experimento também da física quântica que é chamado, agora o nome técnico não lembro, mas tem a ver com um componente, né, chama spin, e que você, claro que isso não foi, acho, experimentalmente realizado, mas matematicamente acredito não, tenho certeza que sim, que esse spin tem a ver ali de novo com a coisa do elétron, ele pode estar lá nos confins do universo. Quando ele muda de posição mais para menos ou menos para mais, você separa eles, tá? Eles estão sempre juntos. Não vou chamar de partícula não, mas poderia ser para ficar didático, porque senão eu vou falar besteira aqui, porque eu não sou cabeçudo nessa área da quântica não, mas eu gosto pra caramba. Então você inverte esse spin, vamos dizer assim, né, de polaridade, pronto. Vamos supor que você pegue esse spin, essa partícula, por assim dizer, para ficar mais didático, leva lá para Plutão. Pode ser qualquer lugar do universo, tá? Matematicamente isso é comprovado. Mas na prática, você inverte ele lá, o spin que ficou na Terra, aqui do teu lado, ele troca também. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Então, a física quântica já comprovou, gente. Então, isso fundamenta muita coisa.
E, claro, também a questão dos talismãs, porque eu tenho como, eu entendo que estamos todos, tudo, objetos, seres, estrelas, sóis, planetas, tudo no mesmo caldo, na mesma matriz do universo. Não estou falando de Terra, não. E tudo interconectado, não há separatividade. É a nossa consciência, nós encarnados, que achamos que há separação. Aí eu vejo um notebook aqui, por onde eu estou fazendo a aula, dando a aula, o celular aqui do lado. Mas é tudo campo de energia. E aí, né? Então, isso os antigos já trabalhavam com outros nomes. Então, essa lei de ressonância, ou hermética, fundamenta a astrologia e, claro, consequentemente, a magia, certo? Então, se eu consigo, aí a gente volta lá na definição do Crowley, com a minha vontade verdadeira, a minha intenção, meu propósito, mas isso é muito sério, né? Não é uma vontadezinha. E eu consigo, só que como encarnado, eu preciso de um símbolo, eu preciso de um altar, porque realmente um mago do astral, vamos colocar, né, altamente evoluído, um ser, não vai precisar disso, materialmente falando. Com a mente ele constrói, mas nós precisamos, estamos encarnados, tá? Então o talismã, entenderam? É esse objeto que vai ser essa materialização, por assim dizer, ou receptáculo dessa energia de uma configuração astral, astrológica qualquer, quer dizer, qualquer que nos interesse, que seja interessante para a gente poder trabalhar saúde, prosperidade, relacionamento. Aí vai entrar a astrologia com os planetas. Bom, é preciso deixar bem claro, até por conta do curso, que existem, para fins didáticos, porque é mais complexo, mas basicamente é isso aí. Três vertentes de magia, tem um S a mais, talismânica. O clássico Picatrix. Picatrix é uma obra árabe medieval. Árabe, século XII ou 11 para 12, Idade Média mesmo, tá? É árabe. Mas chegou na Europa, fez mau barulho, os magos se interessaram, astrólogos magos, mas a origem, que aliás é complexa, é árabe, muçulmano. E por que clássica? Aí eu coloquei para me lembrar da própria astrologia. É a pura astrologia clássica, pura astrologia tradicionalista. O Picatrix é muito seco, tá? Seco. É papum, tá? Então, já adianto. Não vamos trabalhar com ele. Eu ia deixar para o final. Por quê? Porque como o ano passado, quando eu dei o curso de magia do Daimon, magia angelical, para trabalhar com Picatrix, tem que conhecer muito bem a astrologia tradicional. Porque ele trabalha. Por que é seco? Ó, é a Lua sim, planeta natal dignidade, tem que estar ascendendo, formando o ângulo. É a astrologia eletiva. Mas não é. As pessoas, quando falam de astrologia eletiva, os astrólogos modernos só falam assim: ah, porque Júpiter tem que estar em Sagitário. Ah, porque a Lua tem que estar em Touro. Não, não é só isso. Tem casas, aspectos, estrelas, dignidades acidentais, dignidades essenciais, até de repente trabalhar com as chamadas partes árabes. Então é muito complexo. Isso limitaria o curso para pouca gente. É sedutor para mim, tá? Porque eu gosto demais da astrologia clássica. Tanto é que a védica é clássica. Só que aqui a gente vai trabalhar com a tropical. Mas a Jyotisha é clássica, né? Clássica, mais tradição indiana. Então, o Picatrix podem baixar da internet, já tem traduções. Ou tem outra coisa, não quer saber se a pessoa vai pegar e fazer o mal, tá? Sim, porque tem magia no Picatrix para fazer o mal mesmo. Derrubar o inimigo. É sério. É totalmente sem ética, despreocupado. Não é cristão, né? Nós falando de outro segmento da cultura. O problema é de quem faz, tá? Tá bem claro no Picatrix. O problema é teu se você faz. Vou contar um negócio para vocês. Por que que muitos astrólogos não falam do próprio mapa em público? Porque é um resquício desses tempos. Porque no Picatrix ensina.
Se você sabe o ascendente, onde está o regente do mapa e outras coisinhas da pessoa, com o Picatrix, gente, é sério, tá? Você pode fazer essa magia. Aí tem que conhecer bem de astrologia. Tem muita coisa legal lá, mas tem esse lado, tem as mansões da Lua. As mansões da Lua, que são 28 pelos árabes, não é coincidência com relação às nakshatras dos indianos, que são 27. Só que nakshatras é puro suco de tradição indiana. 27 nakshatras. Já as mansões da Lua, dos árabes, são 28, porque eles consideram uma estrela a mais. No Picatrix trabalha direto com magia usando as mansões da Lua. Então tem a tal mansão, 19ª, se não me engano, ou 18ª, tem várias, na verdade, que lá vai ensinar coisas do tipo ferrar com o inimigo. Mas é muito mais também, não é por isso também que eu não vou trabalhar, é pela técnica. Por isso que eu botei mais para frente, que exige muito. E aí ia fechar o curso para muita gente. Mas, logo em seguida, vem a Renascentista, de Marcílio Fitino, que foi mago, astrólogo, alquimista, mas já estamos falando de uma influência católica. Já estamos falando de uma influência cristã. O Fitino foi padre, muito influente. E aí muda tudo, né? Já há uma preocupação, sim, com a ética, vamos dizer assim. Mas ele foi muito preso, ele se limitou, porque senão ele ia para a fogueira. Porque ele fala ainda de espíritos, até isso não podia falar, do jeito dele, mas isso é outro papo. Depois eu falo mais. E a terceira via, vamos chamar assim, é a cabalística hermética, onde a Golden Dawn, né, que é a mais famosa ordem esotérica iniciática dos nossos tempos, trabalhou muito com os talismãs astrológicos, mas usando Cabalá, hermetismo. Então, depois eu falo o que eu vou fazer com isso. Com as duas, com a renascentista e a cabalística hermética. Por quê? Porque na de Fitino, e principalmente a cabalística hermética, eu não tenho que ter conhecimentos avançados de astrologia. Básico, basicão, tá? Mas não avançados. Bom, aqui, ó, rapidinho. Picatrix. Aí tem essa é a capa de uma das traduções mais ricas, só que em inglês, que é uma tradução do John Michael Green, que também é um livro que eu usei para o meu curso de geomancia, e o Christopher Warnock. O John Michael Green faz geomancia, magia. O Christopher é astrólogo e mago também. E aí se juntaram, e aí tá, né? Quem quiser comprar, Picatrix. Magia como técnica, rigor astrológico, foi o que eu falei, né? O rigor astrológico é muito grande. E é uma abordagem, gente, muito laboratorial, tá? Quase laboratorial. Realmente, muitas minúcias, e eu repito, com esse rigor astrológico. E por isso também, olha só, limita muito a prática do talismã, da magia, tá? Porque, por exemplo, Júpiter agora está em Câncer. Astrologia tropical. Está em Câncer, está exaltado. Ah, vou fazer um talismã para Júpiter. Talismã, tá? Não é ritual, é diferente. Eu posso fazer um ritual de prosperidade. O talismã é outro papo. Então, eu vou fazer um talismã para Júpiter. Tá, eu posso fazer da maneira cabalística. Porque se eu for fazer pelo Picatrix, veja bem, Picatrix não é só magia do mal, não, tá, gente? Então, para saúde e prosperidade. Aí eu tenho que esperar a Lua na posição com esse Júpiter, um trígono, um sextil. A Lua não pode estar na casa 8, não pode estar na casa 6. A 6 até dá, na 12, né? Que são as casas também na tropical tradicional difíceis. Não pode ser minguante, não pode ser aquele início da nova. Preferencialmente a Lua tem que estar angular. Olha só. E outra, não daria para fazer, tá? Agora, esse mês. Sabe por causa de quê? Quadratura de Saturno-Júpiter. Então, fica muito estreito para você cravar ali o dia. E outra coisa, veja bem, eu não estou complicando, eu estou sendo sincero. Você às vezes vai encontrar um céu ideal 4 da manhã, 3h20 da manhã, 11h59 da manhã, 20h53 da noite.
E aí você não pode estar em casa. Ou você, sabe, não dá. Estou dizendo que ela é impossível. Não, não é, senão não existia o Picatrix. Mas nós estamos numa outra época, cultura e tal, que pode dificultar em algum aspecto. Até posso no curso mostrar um céu ideal. Então o Picatrix é muito rigoroso. Ele não é tão rigoroso, tanto que eu já pensei em fazer curso de magia talismânica com estrelas. Mas mesmo assim tem a questão da lua. Essa estrela tem que estar no ascendente ou no meio do céu. Estrelas como Regulus, Spica, as estrelas chamadas estrelas positivas e outras. Mas eu, por exemplo, tenho que tomar um cuidado com isso, porque se eu faço um talismã para a estrela Regulus, né, que é uma das mais poderosas que fica em Leão, tem que tomar cuidado com a posição da Lua, se tem algum planeta aspectando essa estrela, porque senão, olha o perigo, eu vou atrair aquela energia para o talismã, então não vai me fazer bem. É uma coisa muito interessante. Isso é algo que eu estou estendendo um pouco mais, é muito mesmo. Fazer esse tipo de prática para remediar planetas no meu mapa que não estão bem. Eu preciso remediar meu Marte, entenderam? Posso fazer com a magia do Fitino? Vou mostrar já já. Sim, ele fazia muito. Posso fazer com a cabalística? Também. Mas o Picatrix é muito cirúrgico, tá? Só que eu tenho que conhecer bem de astrologia tradicional. Bom, por falar nele, o Fitino, Marcílio Fitino, já falei, né? Mago, astrólogo, mas padre, né? Então foi muito cerceado pela igreja. E para ele, eu acho também muito legal, tá, gente? A magia terapia, como terapia. Ele trabalhava basicamente com três, que ele chamava de as três graças. Graça divina, o Sol, Júpiter e Vênus. Mas para o quê? Para se contrapor a Saturno, Marte e basicamente, tá? Então, por exemplo, ele trabalhou muito essa coisa do remédio astrológico. Se a pessoa tem Marte debilitado, um Saturno malzinho no mapa, né? Então, aí o rigor técnico astrológico não é tão grande, não. Tem um pouquinho, mas não é como o do Picatrix, tá? Claro, você vai ter que, né, pelo menos saber que Júpiter está bem posicionado no céu, né, dignificado, vemos também, o Sol também. Tá? E ele trabalhava muito a beleza, ele falava muito dessa coisa do belo, né? E aí a gente está buscando o que aí? O que é essa coisa do belo? Da filosofia neoplatônica. Estamos falando de Plotino. O Fitino foi muito plotiniano. Aliás, o Fitino, a gente deve agradecê-lo demais. Foi ele que traduziu Platão. Platão estava esquecido. O neoplatonismo também. A Igreja Católica, Idade Média, trevas, né, naquela época da humanidade, tudo era dentro da igreja, trancafiado nos mosteiros, né, nas igrejas, tudo era proibido para alguns, né? Mas enfim, se você devia sair ali sai do que eles diziam que era o certinho, era queimado, como foi o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno que foi queimado por isso. Ele não se segurou como Fitino. E mesmo assim o Fitino, gente, ele passou por julgamento, se não me falha a memória, ficou em prisão domiciliar. E aí morreu depois, por causa da idade, mas ficou em prisão domiciliar, tá? O Giordano Bruno, não, porque ele não se segurou, ele falou mesmo. E aí foi condenado, queimado em fevereiro de 1600. Mas o próprio Giordano Bruno fala e comenta muito do Fitino. Bom, enfim, a beleza nessa expressão venusiana, jupiteriana. O Fitino foi um renascentista, né, gente? Não traduziu só essas obras filosóficas, não. Estamos falando da Renascença. A Renascença que o mundo agora tanto precisa. Não é nas artes, mas na filosofia, enfim, de uma forma geral, né? Estamos precisando de uma nova renascença. Mas isso é outro papo. Então, ele trocou muito com aquela galera toda ali das artes, da pintura. Estamos falando dos grandes gênios da Renascença, do renascimento cultural, filosófico, científico, tá bom? Mas ainda tinha, claro, né, a observação ali e tal da Igreja Católica. Mas o Fitino ele foi dar uma aula à vida dele, tá?
todos eles, né? Ele foi muito apoiado por aquela família. História não é meu forte, apesar de amar história, os Médici, né? Sim. Então, por isso que ele também conseguiu fazer muita coisa, porque financiaram. Ele tinha vamos chamar de uma escola. Então, ele foi muito bem financiado pelo amor que ele tinha pela filosofia, pela arte, pela astrologia, magia, tudo isso aí, né? Ele foi muito bem financiado pelos Médici, que eram muito poderosos em Florença. Bom, e ele compôs essa magia, assim, né? Que ficou conhecida como de Fitino, que é renascentista. Terceira e última, a cabala hermética, ou cabalística. E essa a gente vai usar muito. É mais acessível. Árvore da vida. Não precisa, claro, evidentemente, conhecer, assim, de cabala. Nas aulas do curso, tem as aulas essenciais, essenciais mesmo, né? Sobre a árvore da vida, cada planeta, a posição da árvore da vida, os nomes divinos, os espíritos dos planetas. Aí a gente trabalha muito com o que a gente chama de quadrado mágico. Então tem o quadrado mágico de Júpiter, o quadrado mágico de Marte, o quadrado mágico de Vênus, os sigilos planetários dos planetas, e aí, logicamente, Sol e Sete, do Sol a Saturno. E o grande nome desse tempo é o Cornelius Agrippa, com a sua grande obra, Três Livros de Filosofia Oculta, que hoje vocês encontram nas livrarias, um livro só, bem grossão, da editora Madras. Tá? Mas é a obra. É tipo divisor de águas, tá? Na época. Cornelius Agrippa. E o Francis Barrett também. Esse aqui, o Francis Barrett, eu fiz questão de comprar. Eu gosto de livro impresso também, né? É um dos livros aí da bibliografia. Depois eu mostro aqui outros. Eu mostro agora, né? Então, o Francis, o livro Magos, essencial para a magia, de uma forma geral, tá? Mas principalmente não é a do Picatrix. Ele cita e até coloca trechos do Picatrix, mas em termos de estudos, é a cabala hermética. O poder da magia do Israel Regardier, que foi nada mais, nada menos que secretário do Crowley, né, um dos grandes nomes da magia ocidental. Escreveu vários livros, esse aqui eu recomendo, tá? Para começar, gente, não é em talismã, não, na magia. É fininho, mas é fininho com muito conteúdo bacana, tá? É do Israel Regardier, O Poder da Magia, e ele tem um capítulo sobre talismãs. E quer dizer, tem mais dois. Cabala Mística, assim, não é para fabricar talismã, nada disso. É a base conceitual, tá? O que é Cabalá, mas não é a Cabalá judaica, não, tá, gente? Cabala Mística. Aliás, esse livro eu já li duas vezes, eu já estou querendo ler a terceira, tá? Para vocês verem como é. Sou realmente vidrado nele, na obra ímpar da John Fortune, né? Ou John Fortune. A grande maga, feiticeira, bruxa dos nossos tempos. Nossos tempos, que eu digo, acho que ela morreu na década de 1940 e quarenta e pouco. Para magia, isso é recente, né? Leiam mais sobre John Fortune, mas comprem esse, se eu acho essencial, tá? A Cabala Mística. E o outro grande nome, Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. É um livro conceitual, teórico, já mais grossinho, mas para quem quer se aprofundar, dogma e ritual. Né? Então tem o conceito e tem os rituais, tá? Do grande Eliphas Levi. Ele é considerado o pai, né? Porque ele é o mais antigo, antes de toda essa galera que eu citei, evidentemente, né? Foi padre, tá? Teve que largar a batina, tá? Foi padre. Porque, gente, vamos lembrar uma coisa, né? Como eu falei, a igreja pegou tudo isso e guardou nos seus monastérios, nos seus mosteiros, bibliotecas escondidas, né, subterrâneas. Tá tudo lá até hoje, muita coisa no Vaticano, certo? Então, os padres, né, os monges tinham acesso, mas também não eram todos. Tinha muita política nesse campo aí também, né, para poder acessar essas informações. Então, a cabala hermética ou a magia cabalística hermética, para nós, quer dizer, é mais acessível para confeccionar um talismã. Então, a gente vai trabalhar mesmo com conceitos do Fitino,
E às vezes eu vou falar alguma coisa do Picatrix, mas não é de fato a prática. Bom, vamos lá. Então, qual é a anatomia, né, por assim dizer, de um talismã? O material é o corpo, o símbolo é a alma e o espírito, os astros. E a gente pode colocar o ritual. Entenderam? O corpo, que é o material. Repito, tem que ser metal. Porque olha só, eu vou fazer um para a Lua. A Lua é prata. Que isso eu explico nas aulas, né? Prata. Eu vou ter que mandar fazer um material prata mesmo, pura. Não dá, né, gente? Mas eu posso pegar, sério, um papel cartão, uma cartolina, ou até um papel, fazer a simbologia, escrever o que vocês vão estudar ainda no curso, colocar alguma coisa de prata ali, sim, ou no altar. O altar, na hora de consagrar, vai ter que ter. Para associar com a lua. Aí tem a cor, tem número, aí é a cabala aqui em cima. É o símbolo. A cabala hermética, que não é a mesma coisa que a judaica, tá? É parecido, mas é outro papo. A cabala hermética é que nos ajudará na composição desse símbolo. Gente, na verdade, a composição é força de expressão. Tá pronto, tá? Vocês só vão ter que assistir às aulas. Então, eu tenho lá um sigilo, que a gente chama, da Lua, do espírito da Lua. Sim, espírito planetário. Aí eu também uso muito, vocês vão perceber nas aulas, um grimório chamado Arbatel. Gosto muito, porque tem essas imagens, né? Dos espíritos planetários. Porque a magia astrológica é muito vasta também. Só não vou utilizar, porque é outro curso, anjos, arcanjos. Ah, Haroldo, eu conheço, posso usar o símbolo do arcanjo Rafael? Pode. Está associado a Mercúrio, Rafael. Eu vou fazer um ritual para Mercúrio? Sim, mas não é o objetivo aqui, tá bom? Mas posso, perfeitamente. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar com os espíritos planetários do Grimório Arbatel. Por exemplo, tem um espírito chamado Ok, Hadith. Então, assim, dependendo do meu objetivo, o que eu quero? Vou trabalhar a Lua, eu vou trabalhar Vênus, vou trabalhar Júpiter. Aí vai ter, né, todo o esquema dentro da árvore da vida, a teoria, para você saber ali como vai montar um altar para consagrar. Mas o material não precisa ser de ouro. Ah, eu posso fazer de prata. Tudo bem, maravilhoso. Mas quem fala isso com propriedade, porque fez muito de papel, e eu confio plenamente nele, é o Regardier, o Israel Regardier, de papel. Então, só que aí, evidentemente, eu tenho que caprichar na simbologia, né? Eu tenho que caprichar nesse ritual para atrair, através dos espíritos mundo, a alma do mundo, a configuração astral, aí é a astrologia bem básica, tá? Basicamente, é hora dos planetas, dia dos planetas e lua. É lógico, né, gente? Olha a coerência. Se eu quero prosperidade, eu não posso fazer um ritual desse na lua minguante. Pode ser logo após a cheia, tá? Também não é tão rigoroso assim, aqueles dias após a cheia, mas desde que a lua ainda tenha pelo menos metade de luz. Sabe quando ela fica metade luminosa? Mesmo minguante. Depois, quanto mais a lua ela vai perdendo brilho, aí vai perdendo essa força, porque a lua é o luminar da noite. Então, a lua na magia é extremamente, a gente sabe disso, né? Extremamente importante. É o fluxo, tá? É a lua. Agora, olha que interessante. E é uma coisa muito lógica, vocês já sabem disso. Eu vou fazer para cortar alguma coisa da minha vida. É minguante. Ah, eu quero crescer alguma coisa. Eu quero criar. É acrescente. E a cheia, eu quero, né, potencializar aquilo ali. Agora, cuidado. Olha a lógica. Eu vou fazer um ritual para Marte. Terça-feira é dia de Marte, né? Aí tem os horários de Marte, é vermelho. Aí a gente vai ver no curso, né, que tem todo o material ali, mas é simples, né? A erva, se quiser usar, pimenta. Mas por quê? Estou dando só alguns exemplos.
a vela vermelha. Lei da correspondência, Marte. Aí eu faço isso numa lua cheia. Cuidado, tá? Porque tem que estar preparado para o rebote, vamos dizer assim, né? Estou falando isso porque uma vez eu vi um vídeo, eu já falei em outra ocasião, de um cara muito experiente que ficou sem dormir. E foi uma coisa assim que ele falou tão forte, e foi Marte. Tanto que ele fala que foi o último espírito planetário que ele trabalhou. Já tinha feito do Sol, de Vênus e tal. Aí, eu não vou lembrar o nome dele agora, já tem tempo que eu assisti esse vídeo no YouTube. Mas ele falou muito sobre isso. Mas é claro que eu posso fazer um ritual para Marte, evidente que eu posso. Tá? Não é isso, não. Só estou falando que ele fez numa lua cheia, e tudo muito bem ali, esquematizado, dia de terça, no horário de Marte, horas planetárias tem de manhãzinha, depois você tem perto ali do após o almoço, depois à noite, de madrugada. Mas isso a gente vai estudar. Para que serve? Tem toda a ética envolvendo, tem uma estratégia. A gente não vai banalizar, vocês vão perceber isso, já me conhecem. É estudar, entender o que é isso. Aí, responsabilidade. Porque tem muita bobagem na internet. Muita bobagem no Instagram. Fake, tá? Então, é ética também nosso procedimento, né? Nosso modo de proceder. Mas aí entra a consciência de cada um. Até porque eu posso também fazer, se eu quiser, uma magia que vai prejudicar alguém, mesmo usando a cabalística. Não precisa ser Picatrix, não, tá? Apesar de que é mais difícil. Por que é mais difícil, Haroldo? Dos espíritos planetários te responderem. Eles estão em outro patamar. Agora, se eu atrair um daimon, aí esse daimon não é o daimon de Platão, é o daimon da chamada magia goécia, ou goétia. São aqueles 72 daimons que se traduz mesmo como 72 demônios. Tem gente que trabalha isso aí direto na internet, diz que está rico, que está bem de vida. Mas, gente, é um pacto. Você está dando e vai ter que está te dando, vai ter que devolver, vai ter que dar alguma coisa em troca. Então, isso também usa, em algum sentido, a astrologia. Mas a magia cabalística hermética é outro papo. A gente vai estar trabalhando com forças da árvore da vida, como eu falei, os espíritos do Grimório Arbatel. Posso usar o Rafael, Gabriel, Uriel, enfim, né? Miguel. Problema não, tá? Mesmo não sendo um curso de magia angelical. Porque no fundo, no fundo, no fundo, tudo isso, ó, se conecta. Se conecta. Agora, por exemplo, a magia com Daimon, que foi o primeiro curso que eu fiz, é o Daimon, que é o nosso guia. Não, a palavra guia pode parecer errada. É um tutor, é um arquétipo. Aí depende da visão. Um astrólogo, psicólogo, que seja psicólogo junguiano, tá? Ele vai falar que é arquétipo. Beleza, tudo bem. Tá fazendo bem, tá te ajudando. Não deixa de ser. Um outro já vai te dizer, não, é um espírito mesmo. Porque o Sócrates, ele falava, é o meu daimon gênio. Gênio. Meu daimon está falando comigo. Eu vou responder depois que eu escutar o meu daimon. Se é a voz interior, se é arquétipo, se é anjo de guarda, né? Anjo, entendeu? Então existe a magia só para o daimon, é para você estreitar os seus laços. E aí entra o básico de astrologia, porque cada um de nós no mapa astral tem um planeta que faz essa ponte com o nosso daimon, que eu ensino no curso de magia para o daimon. Então, quais os passos para a criação de um talismã? Qual o tipo de magia talismânica? Vamos lá, cabalística hermética, com influências fitinianas, né, do fitino, mas é mais fácil a cabalística hermética. Qual o objetivo? Trabalhar saúde, prosperidade, amor, vai fazer um concurso público, quer passar, sabe? Vou atrair coisa boa, vou fazer para Mercúrio, como nessa imagem linda aí. Então eu vou trabalhar o meu Mercúrio, falar melhor, vou estudar, então tenho que montar uma ordem de estudo porque eu vou fazer um concurso público, sabe? São 7 planetas, né? Então o objetivo vai me trazer, eu vou saber, é para Vênus, é amor, relacionamento, sei lá, né? Então eu vou aí buscar um conhecimento que vocês, né, vão adquirir com o curso
A escolha dos materiais. Quais são os itens? A cor, tem a cor. E até mesmo não é obrigatório a quantidade de velas. E até a cor das velas, tá? Por exemplo, aí, o laranja das velas é porque é Mercúrio, tá, gente? Mercúrio, a cor é laranja. Porque eu estou trabalhando com a árvore da vida da Cabala. Que de repente alguém vai falar assim: não, mas não é laranja. Para a Cabala hermética, vocês vão encontrar outras coisas. A gente usa o laranja para Mercúrio. É Vênus, não é rosa, é verde. Sextas-feiras é verde. O sol é mais fácil, né? Amarelo, né? Dourado. Tá? Então, até a cor. A quantidade de velas não é uma coisa muito assim, sabe? Tem que ser uma vela. Tudo bem. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com 8. Então, assim, eu não preciso ter 8. Fica bonito, né? Fica lindão aquele altar com tantas velas e tal, né? Mas não é que não vai funcionar. Lembram? Intenção, consagração é o ritual. Ah, na magia do Daimon, e também nesse aqui, a gente pode usar os chamados hinos órficos, hinos de Orfeu. Sim, o deus Orfeu. Porque o deus Orfeu, segundo a mitologia, compôs vários hinos. Então tem para Marte, para Vênus, para Saturno, para Júpiter. Vou trabalhar a questão da estrutura, da disciplina, enfim, atributos de Saturno. Saturno é sábado. Tem um hino a Cronos, né, que é Saturno. Aí se usa muito da terminologia greco-romana, mas principalmente grega, né? Então, Afrodite, mas aí é a magia para o Daimon. Não preciso ter a Afrodite no meu altar para fazer um talismã. Ah, eu posso ter? Claro, são associações simbólicas. Não tem também uma coisa assim, sabe, hermético, mas não é uma coisa tão mecânica e reducionista, não, tá? Eu vou trabalhar, de repente, com o espírito de Vênus, vou trabalhar com imagens associadas a Vênus, a cor verde e o altar, etc e tal, que são vários itens, aí tem o sigilo de Vênus, né? Tem a simbologia toda no altar e tal. Aí vocês estão vendo o tarô, não é? Pode usar a carta do tarô associada, o incenso apropriado. Aí eu vou ter ali o meu talismã já pronto em papel, cartolina, o que seja, com os símbolos. Claro que você vai fazer isso antes. Tem gente até que faz na hora, mas eu não tenho essa habilidade de desenhar. Mas o importante é consagrá-lo com esse ritual na hora do planeta. E melhor ainda se for no dia e na hora do planeta. Mercúrio, quarta-feira. Mas eu não vou poder fazer quarta-feira. Mas eu vou fazer numa quinta no horário de Mercúrio. Agora, se eu faço na quarta e no horário de Mercúrio, eu botei lá, ó, 19h38. O horário de Mercúrio começou às 19h37. Demora mais ou menos, dependendo da época do ano, cada horário desse é uma janela de tempo de 1 hora, 50 minutos, depende da estação do ano. Mas aí tem aplicativo, tem site. Você coloca a cidade, Brasília, Rio, e vai te dizer, quarta-feira, horário de Mercúrio. Se eu faço no dia de Mercúrio, na hora dele, melhor ainda, mas eu posso fazer outro dia da semana no horário dele. Então, não é uma coisa assim também, para vocês não ficarem preocupadas, né? Nossa, eu nunca vou poder fazer isso. Não, não é assim, tá? E aí a escolha dos materiais vai confeccionar o talismã, ou pelo menos, lógico, né, gente? É o papel, o cartolina, enfim. Pode até fazer o símbolo na hora, porque alguma coisa na hora você tem que doar de você. Claro, você vai fazer o hino órfico, ou as palavras cabalísticas. Tem vários modos. É muito amplo, é muito vasto. Aí já é a consagração. A consagração normalmente é até rápida, né? Que é um ritual ali, passo a passo. E aí teu talismã está pronto para usar. Entenderam? Coloca ele na mesa, leva junto ao corpo, na bolsa. Tem gente que faz mesmo ali, né? De um material que possa colocar, né? Num cordão, anel. Aí é com vocês, tá bom? Mas é muito poderoso. Vamos lá. Ainda tem a importância da intenção. O que eu falei no início, mas eu lendo mais sobre o Crowley, sobre a magia telêmica e o livro dele, que é o Magia na Teoria e na Prática, o Crowley fala muito sobre a intenção. Tanto é que a magia dele, que é muito polêmica, o
pessoal cai em cima dele, tanto que ele foi acusado de muita coisa, de magia negra, bruxaria, mas porque não leram a obra dele. Mas também você não precisa fazer tudo que ele fez, né? Mas assim, a magia dele é muito mental. Aí tem uma espada, né? Tem umas coisinhas, mas é muito mental. Tanto que quem comprar o curso, já vou adiantando, como eu sempre faço, coloco o ritual menor do pentagrama, que foi muito e é utilizado na Golden Dawn, que foi a famosa sociedade iniciática do início do século XX, que ele fez parte, depois ele saiu fora e montou a dele. E até hoje, né, é ritual menor do pentagrama, né? É tudo mental esse ritual, gente. É tudo mental. No fundo, é mental. É que a gente precisa de instrumentos, de um altar, de falar palavras mágicas, mas no fundo, toda magia é mental. É que a gente precisa de âncoras, de ferramentas, pela nossa limitação ainda. Mas o Jung fala muito sobre a imaginação. Por isso que o Crowley, no mesmo livro, fala de meditação, que o mago tem que praticar. E até a yoga, hatha yoga, para se concentrar, ficar bem, ficar zen. Porque se você vai fazer uma magia e está pensando no boleto, se você vai fazer a magia e está com, né, algum problema que não sai da cabeça, esquece, tá? Então é mental. E isso é o que tem a ver com a questão da intenção. A magia não é a ciência e a arte de causar mudanças conforme a vontade, mas que vontade é essa? Então ele trabalha muito a questão da vontade. E isso a gente consegue com rituais, muitos deles mentais, como a cruz cabalística, que também está no material do curso, inclusive a sequência do RMP, Ritual Menor do Pentagrama. Tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Curso online, talismãs astrológicos, aulas gravadas, não serão aulas ao vivo, e mais o ritual RMP, já liberadas, tá? Hinos órficos, serão aulas gravadas, tá? Mas esse vai ser tudo na plataforma, porque, gente, é teoria, vídeo, assiste de novo, porque, na verdade, o pessoal vai fazer isso na sua própria casa, né? Tá? Então, comprou, já tem acesso à plataforma. Então, gente, é isso, tá bom? Que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula introdutória da importância de um talismã, porque eu acredito muito no remédio astrológico. Tanto que eu faço isso também pela Védica, mas a Védica é outro papo, né? É mantra, é um ritual para uma divindade hindu, e aí tem outro papo. Não que o indiano não use talismã, tá? Mas é outro papo, aqui é ocidental mesmo. A gente usa cristal, né? Pedras, né? Para cada planeta, né? Cores, ervas, até alimentos você pode colocar. Porque isso é substrato energético vibratório, para fazer esse link com o espírito do planeta. Espíritos mundos, né? Beleza? E você pode trabalhá-lo, você tem a manutenção. Você pode, de novo, pegar, inclusive alguns autores defendem isso. Você pegar, hoje é dia de Mercúrio, vamos supor que para Mercúrio, eu vou reativar. É como se você tivesse, né, potencializando, fazendo assim a manutenção do teu talismã. Porque realmente ninguém sabe, é uma polêmica, tá? Quanto tempo aquela energia fica ali, entendeu? Há controvérsias, né? Inclusive a radiestesia, que eu também sou radiestesista, eu só não pratico mais, nunca dei aula, mas eu tenho meus gráficos. A radiestesia fala que quanto mais você trabalhar com um material mais espesso, mais grossinho, melhor. Então, se você pega e faz de papel, funciona. Mas se você faz, sabe, aquele papel cartão, uma coisa mais grossa, melhor ainda. Agora, imagine você fazer de prata, se for para a Lua. Pô, aí é para a vida toda isso. Os autores, o Michael Green, fala que de papel você tem que estar de tempo em tempo, um mês, sei lá. Não é muito cravado isso. Você ativá-lo num dia de Mercúrio, de Vênus, dependendo do planeta, entendeu? Para você só coloca ali e olha, e para ativá-lo, precisa ser ritual todo não. Basta uma vela na hora do planeta, no dia do planeta e falar umas palavras cabalísticas lá. Muito legal. E os vídeos são muito claros e objetivos, tá? Então vai ficar fácil de entender, tá?
Fiquem atentos no grupo Magia e Ocultismo, e quem sabe a gente se encontre em outras situações, né? Em outros momentos. E abração, gente.